No ar com um documento Jovem Pan. E hoje nós vamos falar sobre os 20 anos da Guerra do Iraque, a invasão liderada pelos Estados Unidos que derrubou Saddam Hussein. Na linha do tempo, a trajetória e a chegada oficial do ditador ao poder e o choque de interesses entre Irã e Iraque que motivou o início de um conflito. Vinte anos se passaram da invasão americana aqui ao Iraque. E com exclusividade, a Jovem Pan News está em Bagdá e circulará por todo o território do país para mostrar como segue o Iraque depois de tanto tempo de instabilidade, guerra e muita violência. Passaremos também um panorama histórico desde o início da civilização com a Mesopotâmia, com os babilônios, até mesmo ao ditador Saddam Hussein, que seria um inimigo do Ocidente e depois levaria o seu povo a um momento de grande estabilidade que culminaria com a invasão dos americanos em 2003. Será uma viagem completa mostrando vários aspectos políticos, históricos, sociais para toda a nossa audiência. A história do Iraque moderno começa com os movimentos de independência no Oriente Médio e está intrinsecamente ligada com os movimentos nos demais países da região, como explica o professor de Relações Internacionais, João Estevam. Na década de 50 e 60, o panorama regional do Oriente Médio estava ligado principalmente aos processos de independência nacional que se realizaram em diversos países, no Egito, em 54, no Iraque e na Síria, pelo Partido Baath, e também em outros países da região de modo geral, e que foram processos ligados principalmente a grupos de militares, certo? Dentro desse processo, a gente vai ter, então, alguns setores desses militares que vão propor uma tentativa de maior influência sobre a região, chegando também até alguns processos de integração regional. Foi o caso do Egito, através da ideologia pan-arabista. A gente também vai ter algumas ideologias nacionalistas no Oriente Médio na década de 60, inclusive é nesse momento, é nesse contexto que vai surgir, então, que vai entrar em cena o Saddam Hussein, e assim como outros militares em outros países. No caso de alguns países como o Irã, especialmente o caso do Irã, que vai ser também um país bem importante no contexto regional, a coisa é um pouco diferente. Que apesar de ser um país independente, ainda assim ele possui um vínculo muito forte até a década de 70, até 79, na verdade, quando acontece a Revolução Iraniana com as potências ocidentais. Que é quando, a partir desse momento da Revolução Iraniana, que vai haver um rompimento, não apenas com as potências ocidentais, como também até na década de 80, 79, até a década de 80, a gente vai ter, então, uma guerra entre o Irã e o Iraque. Recapitulando do aspecto histórico, nós temos em 1979 a Revolução Iraniana, liderada pelos ayatolás, o Ayatollah Khomeini, que acaba fazendo com que a monarquia no Irã termine de forma definitiva. O Shah Reza Pahlavi, inclusive, vai para o exílio e uma teocracia islâmica é estabelecida. O Saddam Hussein, que já era o presidente naquela altura, seguia uma vertente do secularismo, de um Estado laico, apesar das fortes tradições islâmicas. Com isso, nós temos que ele tem o medo dos ayatolás começarem a incitar a sua população, principalmente a população xiita, a promover uma revolução semelhante. Importante mencionar também que Saddam Hussein era sunita, portanto ele estava do lado da minoria da população,
neste momento. E aí ele decide invadir o Irã em 1980, achando que aquele país estava fragilizado do aspecto econômico e também do aspecto militar, por ter acabado de passar por uma revolução. E aí nós vemos que ele vai com tudo, mas não esperava uma resistência tão forte dos iranianos, e essa guerra acaba durando 8 anos, vitimando mais de 1 milhão de pessoas, na qual Saddam inclusive utiliza armas químicas, mas não consegue vencer essa guerra, que termina com um impasse e nenhuma mudança territorial e nem política. Os ayatollahs permanecem no Irã, ao mesmo tempo que Saddam permanece no Iraque. Este monumento atrás de mim foi construído em 1983 como uma homenagem aos mártires, todos aqueles que morreram nessa guerra. Lembrando que foi uma guerra muito violenta, em apenas uma batalha morriam mais de 10 mil pessoas, exatamente mostrando quão pouca importância os ditadores davam à população, que foi a maior vítima, também com o empobrecimento das nações após este conflito. Sendo um país com tantos recursos naturais e uma posição estratégica privilegiada, o Iraque teve relações contraditórias com o Ocidente, como explica o professor de Relações Internacionais Alexandre Raj. Os Estados Unidos sempre tiveram interesse nessa área do planeta por causa de dois assuntos, sobretudo após a Segunda Guerra. Primeiro, o petróleo. Os Estados Unidos marcam um interesse muito grande no petróleo, entre outras coisas porque as grandes petroleiras do planeta são americanas. E essas petroleiras precisam de mercado internacional para poder ter atividade econômica. Elas não podem ficar apenas no mercado doméstico americano. E, enfim, isso é algo que contribui para que os Estados Unidos tenham um interesse longo no Oriente Médio. Outro ponto também de grande importância é a Guerra Fria, porque o Oriente Médio ele é considerado, né, quando a gente fala em geopolítica, é a área chamada ventre mole. O que é o ventre mole? É uma área de indefinição geopolítica, é uma área tipicamente de disputa. E a Guerra Fria foi um grande momento de disputa no Oriente Médio. Ou o Oriente Médio fica, em grande parte, sob a influência americana, ou o Oriente Médio fica sob a influência da União Soviética. Quando chegamos em uma localidade como essa, a antiga Babilônia, uma das capitais dos impérios que viveram aqui na região da Mesopotâmia, conseguimos entender a megalomania do ditador Saddam Hussein, que chega ao poder em 1979, dando um golpe no seu próprio correligionário do partido Ba'ath, socialista, de uma vertente pan-árabe, e assim tomando conta de um país que ele já tinha ajudado a construir com o boom do petróleo durante os anos 70, fazendo não só com que a infraestrutura do Iraque fosse implementada, mas também antigos edifícios históricos, como é o caso da Babilônia, fossem reconstruídos. Isso principalmente na década de 80 em diante, apesar das guerras em curso. Há, inclusive, historiadores que dizem que aqui na Babilônia, cada um dos tijolos, a cada 10 tijolos utilizados para a reconstrução deste complexo arqueológico, havia escrito que foi feito pelo presidente Saddam Hussein. Portanto, uma constante lembrança, além, é claro, do seu grande palácio aqui nessa região, o que mostra essa vertente bastante nababesca da sua vontade de se diferenciar das demais pessoas dessa sociedade, se colocando em um patamar diverso e acima de qualquer escrúpulo, o que seria depois visto com a utilização de armas químicas, sim, contra a população curda, contra a população iraniana durante a guerra Irã-Iraque e posteriormente com a repressão da população xiita, que é a maioria aqui no país.
Inicialmente, havia certa estabilidade entre Saddam Hussein e os Estados Unidos, como relembra o professor Alexandre. A Casa Branca, para a política americana, podia ser que o Saddam fosse considerado assim, um pouco excêntrico, porque ele não faz parte daquilo que a gente está acostumado a ver no dia a dia, mas ele cumpre uma ordem. Ele cumpre uma ordem. Qual é essa ordem? É a estabilidade, é tentar manter o Oriente Médio numa certa estabilidade. Então não tinha uma ojeriza, não tinha assim uma preocupação, olha o Saddam Hussein, vamos prestar atenção. Também não tinha um grande alarde com relação ao Gaddafi na Líbia. Não tinha também. Os anos 70, os Estados Unidos não miravam nesse tipo de líder, não é? Por quê? Porque até então também eles não eram tão problemáticos para os Estados Unidos como eles passaram a ser depois dos anos 80. Aí sim, nos anos 80, o alarme americano foi pro vermelho. No começo dos anos 1980, a relativa estabilidade iraquiana começa a mudar, por conta de um evento histórico com impactos muito fortes em toda a região do Oriente Médio, a Revolução Iraniana. Para que a gente possa começar a compreender como que o Iraque se transformou no palco de grandes instabilidades dentro do Oriente Médio, é importante ver o aspecto geográfico e o aspecto religioso. Primeiramente, que o Iraque está localizado entre duas potências militares e econômicas, a Arábia Saudita e o Irã. E muitos historiadores acreditavam que, por conta dessa posição geográfica tão peculiar, que esse seria um país palco de alguma guerra em algum momento, por conta dos interesses das potências regionais que temos aqui. Tirando isso, no mundo muçulmano, nós temos a maioria dos fiéis seguindo a vertente dos sunitas, mas o Iraque é um país de maioria xiita, cerca de 65% da população segue essa vertente, enquanto 28% segue os sunitas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque os árabes, em geral, seguem o islamismo sunita, enquanto os persas e iranianos seguem o islamismo xiita. E isso faz com que, novamente, essa questão ideológica da interpretação da lei islâmica torne-se mais um motivo de fissuras entre o país e os seus vizinhos. A guerra teve implicações diretas em tudo o que aconteceria nas décadas seguintes. Essa guerra ela teve uma motivação muito mais profunda na rivalidade, tanto religiosa, entre sunitas e xiitas, no caso, os primeiros ligados ao Iraque, o segundo ligado ao regime iraniano, que é um regime até hoje xiita. E, além disso, também motivações geopolíticas. A partir da década de 70, 80, a gente tem uma tentativa de maior projeção do Iraque no Oriente Médio. O mesmo também a gente pode dizer do Irã, que até hoje é considerado por muitos como uma potência regional, certo? Esse conflito, ele, além de ter essas motivações, ele vai ser bem importante porque vai marcar um apoio explícito do Ocidente ao Iraque, ao regime iraquiano contra o regime revolucionário do Irã, e, ao mesmo tempo, vai ter consequências importantes para o regime iraquiano, uma vez que vai desgastar economicamente, politicamente o Iraque, principalmente a figura do Saddam Hussein. Inclusive, é um momento em que se vai ter um desgaste econômico que vai até levar, que vai ter alguma repercussão com a Primeira Guerra do Golfo, já em 90 e 91. Existe uma dinâmica regional própria no Oriente Médio e que está ligado a uma competição entre potências regionais. Isso, inclusive, a gente consegue ver tanto na década de 70, 80, até os dias de hoje. O Irã ainda busca ter uma influência regional de diversas formas. O Iraque já perdeu um pouco dessa influência que tinha nas décadas de 60 e 70, mas a gente ainda tem atores como a Turquia e como a Arábia Saudita, além de Israel, ainda que não participando propriamente dessa dinâmica com os países árabes, com os demais países, mas existe essa competição intra-regional
entre essas potências regionais. Isso também é verdade na década de 80, a gente pode ver a guerra Irã-Iraque a partir desse pano de fundo, desse contexto, mas também é importante a gente lembrar que existe essa dinâmica da Guerra Fria. Claro que não existe um apoio explícito à Revolução Iraniana por parte da União Soviética, mas o que a gente pode dizer é que existe, de fato, o principal talvez seja uma tentativa de sufocamento da Revolução Iraniana por parte dos Estados Unidos, né? É nisso que reside o apoio norte-americano ao Iraque na década de 70, 80, no contexto dessa guerra entre os dois países. Então, além dessa competição intra-regional, a gente também tem um pano de fundo internacional, né, na política das grandes potências. As memórias de uma testemunha viva. Seu Antônio se mudou com a família para o Iraque nos anos 80. Ele relembra a época do caos em meio à guerra que se instalava no país. Apesar de todas as dificuldades causadas pela guerra, o Iraque mantinha boas relações com muitos países do mundo, como era o caso do Brasil. Antônio Braga, antigo funcionário da construtora brasileira Mendes Júnior, viveu no Iraque durante os anos de 1980 e compartilha conosco um pouco de suas memórias. O Iraque nós fomos, a minha empresa, né, fazia uma obra lá do desvio do rio Eufrates, e um canal de irrigação que ia na parte nossa, era desde Nasiriyah, no sul do Iraque, até Bássara, lá pertinho da guerra do Saddam com o Irã, lá. Então, nós tínhamos, inclusive, uma ponte que a gente também construía lá, e eu fazia, como eu era técnico na área de manutenção preventiva, eu acompanhava os equipamentos em trabalho desde Nasiriyah até lá. Eu fui para o Iraque em agosto de 86 com toda a família, certo? Só em 87 que eles tiveram, no final de 87, que a guerra Irã-Iraque agravou um pouquinho, aí eles tiveram que voltar. Mas estavam todos satisfeitos lá, tinham o Colégio Pitágoras lá, muito bom, todo mundo estudando, todo mundo feliz. Certo? Embora a gente tinha, quando eu ia mais pro lado do Irã, mais para a fronteira, lá pro Saudi Arábia, lá eu tinha problema. De vez em quando você não podia chegar porque caía alguns mísseis perto de um aeroporto internacional lá em Basra mesmo. Uma vez eu tive problema. Mas a gente escutava aqueles barulhos de bomba lá, a gente falava assim, pedreira do Saddam. Senhor Antônio também lembra dos clássicos carros Passat, produzidos no Brasil e muito populares por todo o Iraque. O relacionamento é bom, o Brasil comprava petróleo deles e vendia muitas coisas, carros, por exemplo. Aqueles caras que iam para a guerra, que conseguiam sair vivo, ficar numa batalha lá, certo? Aqueles que morriam ganhavam um Passat quando o tempo estava só a guerra Irã-Iraque. Então você via um monte de Passat no Brasil, mas é muito mesmo, rodando no Iraque. A guerra foi muito custosa do ponto de vista humano e financeiro, produzindo efeitos econômicos muito negativos também no Brasil naquela época. Ela foi muito custosa, ela foi bastante destrutiva e perturbou muito não só a vida do Iraque, do Irã, mas também teve um efeito colateral bastante grave que veio, inclusive, respingar aqui no nosso país, né? Veio respingar aqui no Brasil, por quê? Porque o Irã, Iraque eram, como continuam sendo até os dias de hoje, grandes produtores de petróleo, e se eles estão em guerra, uma lógica ocorre, eles não vão prospectar petróleo, eles vão produzir óleo.
E a retirada do petróleo deles do mercado internacional, para nós, teve um efeito de uma bomba atômica. Nós ficamos tão temerosos lá que a gente já estava preparando. Tinha no desvio lá do Rio Eufrates, nós já estávamos até preparando, pegamos alguns geradores, algumas coisas e levamos para lá, já prevendo que a coisa ia piorar e que a gente tinha que se esconder. E vendo aqueles mísseis que passavam num vitrô, era complicado. Mas deu medo. E também vi muita miséria, né? As consequências de uma guerra cara envolveram mais um conflito armado, a conhecida Guerra do Golfo em 1990, onde pela primeira vez os Estados Unidos entrariam em confronto direto com Saddam Hussein. Em 1988 temos o final da guerra Irã-Iraque, terminando em um impasse e com muita dívida para Saddam Hussein, que tinha emprestado não só dos países ocidentais, nessa aliança formada contra o Irã, mas também dos países do Golfo. Um dos países mais ricos que ajudou nesse empréstimo foi o Kuwait, que em outrora na história também já tinha feito parte do Iraque. Nesse sentido, Saddam Hussein vai ao Kuwait e tenta convencer o emir do país a perdoar a dívida de bilhões de dólares, cerca de 14 bilhões de dólares, além de diminuir a produção do petróleo, porque segundo Saddam Hussein, naquele momento, essa produção em alta estava mantendo o preço do petróleo no mercado mundial muito baixo, o que era interpretado pelos iraquianos como uma provocação. A Guerra do Golfo marcou o início de uma extensa crise política para Saddam Hussein e mudanças no cenário geopolítico no Oriente Médio. A economia iraquiana, isso levou também a interesses de expansão territorial, certo? No caso do Iraque, e também uma tentativa de sair desse imbróglio até de dívida externa também, que cresceu exponencialmente durante o período da guerra e também no período pós-guerra, né? Isso vai levar, então, a uma tentativa de maior influência por parte do regime iraquiano no Oriente Médio como um todo, no caso, aqui especificamente falando, na Península Arábica, e isso vai levar, então, a uma reação da comunidade internacional. E um outro ponto importante que precisa ser salientado: essa guerra ela vai ser importante também para sedimentar os Estados Unidos como a superpotência, praticamente a única superpotência da vez, né? Lembrando que o ano é 90-91, já a gente tem o final da Guerra Fria. A União Soviética, ainda que existente nesse momento, né? Ainda não é em dezembro de 91 no qual ela vai se dissolver, praticamente não esboça nenhuma reação importante à intervenção norte-americana. E isso vai levar, então, a uma preponderância dos Estados Unidos em relação não apenas ao Oriente Médio, mas na política internacional. E lembrando também, depois da Guerra do Vietnã, vai ser a primeira guerra que os norte-americanos eles vão vencer efetivamente e vão vencer também contra uma potência regional, o que vai dar uma credibilidade muito grande, não apenas à política norte-americana, mas também à capacidade bélica dos Estados Unidos de manter a sua hegemonia global. O professor Alexandre Raj avalia como foi a vitória da coalizão americana após a Guerra do Golfo. O Saddam Hussein continuou no poder. Ele continuou não só no poder, mas exercendo poder. Ele continuou autônomo no poder do Iraque. E aí, claro, o debate às vezes ele vai um pouco longo, porque tem gente que vai dizer, mas será que era interesse dos Estados Unidos desalojarem o Saddam Hussein?
porque, de uma certa forma, bem ou mal, ele mantinha a estabilidade num país que, historicamente, tende a ser caótico, porque se você não tem um poder forte, centralizador, o país ele é esgotado por lutas tribais, né? Vamos usar esse termo. Para o senhor Antônio, o momento de grande tensão na saída do Iraque em 1991 ficará para sempre em sua memória. Saí do Iraque também eu tive medo, já em 91, porque o nosso voo para decolar, chamaram para decolagem, certo? E quando nós estávamos já uns 40 minutos no alvo, eu falei, bom, nós estamos chegando em Amman. Esse avião voltou para o aeroporto de Bagdá. E lá a gente olhava assim, não tinha mais nenhum aparelho de telefone, nem nada. E nós não tínhamos celular. Aí, e o Geraldo começou, que ele é mais medroso que eu um pouquinho, né? Começou a sentir uma calma. Aí depois chamaram para... Eles falaram que foi um problema técnico na aeronave. Aí chamaram de volta. Quando chegamos em Amman, que o rapaz da Embaixada do Brasil foi nos levar para o hotel, aí fui ali, aí fui tomar um copo de vinho. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Após uma década conturbada e de crescentes tensões entre o governo de Saddam Hussein e o Ocidente, os Estados Unidos iniciam uma extensa operação militar, que culminaria com a invasão do Iraque em 20 de março de 2003. O jornalista e âncora da Jovem Pan News, Thiago Uberais, relembra a expectativa da imprensa naqueles meses antes do conflito. E os Estados Unidos poderiam invadir o Iraque. E a gente, como jornalista, a gente vai atrás das fontes, a gente começa a entrevistar os professores de relações internacionais, os historiadores, os cientistas políticos, né? E não havia um consenso entre eles, né? Alguns diziam, é provável que os Estados Unidos invadam o Iraque, e outros diziam que não havia a menor chance, porque o mundo vivia um clima já complicado a partir do 11 de setembro de 2001, né? Eu acho que a invasão ao Iraque ainda é uma consequência do 11 de setembro, porque foi uma forma do presidente Bush, na época, mostrar que ele estava fazendo alguma coisa contra os países que eles chamavam do eixo do mal, os países que promoviam o terror, era a tal da guerra contra o terror. E a justificativa usada por ele é que o Iraque tinha armas de destruição em massa, que depois de anos e anos de investigação isso não foi comprovado, mas para os jornalistas era um período de muita incerteza, porque a gente não sabia o que podia acontecer. Após a invasão americana, que tem início no dia 19 de março de 2003, os americanos, juntamente com os britânicos, australianos e poloneses naquela coalizão, fazem uma incursão muito rápida no território do Iraque, chegando até a capital já no mês de abril. Um dos momentos mais icônicos daquele início de guerra foi quando nessa praça, aqui na Fiordos Square, onde havia uma enorme estátua do ditador Saddam Hussein, os americanos, juntamente com os populares, derrubaram a estátua de Saddam e um alvoroço social se formou ao entorno dessa localidade, mostrando que o reinado daquele homem tão poderoso dentro do Oriente Médio teria chegado ao fim. Hoje, 20 anos depois, muitos se perguntam se o resultado daquele momento histórico foi positivo, e as opiniões são divergentes nas mais diferentes gerações dentro da sociedade iraquiana.
Internamente, a guerra repercutiu de maneira ampla nos Estados Unidos, como detalha o professor Alexandre. Ela foi bem recebida por uma grande parte da imprensa, uma grande parte da sociedade civil, como nós costumamos chamar. Houve um ou outro que não concordou, um ou outro ser do mundo intelectual, do mundo político, que não concordava porque via aquilo como uma espécie de um artifício, não é? Mas o presidente W. Bush, ele teve pouquíssimas resistências da política interna americana, porque havia a ideia de que ele estava cumprindo uma missão histórica, ele estava cumprindo uma missão, vamos dizer assim, sacrossanta da política americana, porque 2 anos antes as 2 torres gêmeas haviam caído. E havia a ideia de que o Saddam era um dos promotores da queda dessas torres gêmeas. Então havia um debate, havia um artifício que levava em conta que a entrada dos Estados Unidos, mas os seus aliados no Iraque, era uma missão salvadora e vingadora. Para o Iraque, a guerra promoveu não só a destruição da infraestrutura e economia, mas também a morte de milhares de pessoas, como explica o professor João Estevam. Ele foi a parte que mais perdeu na guerra, né? Lembrando que a guerra ela foi fruto de uma invasão contra todo o apoio da comunidade internacional, né? Com exceção do Reino Unido, que também participou da intervenção em 2003. Então, o discurso oficial dos Estados Unidos é de que iria se levar, não apenas iria lutar contra a Al-Qaeda e contra qualquer possibilidade de haver armas de destruição em massa no Iraque, mas também levar a democracia, né? Construir um regime democrático no Iraque. O que se vê, na verdade, foi uma perda de soldados iraquianos, uma perda também de vidas de civis iraquianos e também uma perda da própria estabilidade política no Iraque, uma vez que a forma como a intervenção ela foi levada a cabo e como a ocupação também do Iraque ela se desenvolveu, levou ao aparecimento, à emergência de diversos conflitos entre etnias, tanto entre sunitas com relação a curdos, também com xiitas, o que levou a uma instabilidade desde 2003 em diante. E também, claro, a formação, não podemos esquecer, do próprio ISIS, do próprio Estado Islâmico que está vinculado à guerra do Iraque. Alguns dos quadros que compuseram o Estado Islâmico a partir do final dos anos 2000, início dos anos 2010, estavam diretamente vinculados com o exército iraquiano, que ofereceram então seus serviços a essa organização terrorista. Portanto, não apenas esse conflito entre etnias, mas também o próprio aparecimento de outros grupos terroristas esteve vinculado a essa intervenção no Iraque. E também, claro, a gente não pode esquecer que isso acabou levando praticamente a uma ruína econômica do Iraque, a uma impossibilidade do governo iraquiano e do Estado iraquiano de poder influenciar a economia na região. E lembrando, né, um ponto importante, se a gente for parar para analisar, quem efetivamente ganhou com essa guerra, além da projeção militar norte-americana, foi o próprio Irã, que conseguiu expandir suas operações econômicas, o seu comércio, com o próprio Iraque, e conseguiu também novamente estabelecer uma relação de influência e também de parceria com o novo governo iraquiano. No campo do jornalismo, principalmente no Brasil, as dificuldades da cobertura sobre um país tão inacessível ficaram na memória do jornalista Tiago Berrais. E eu lembro que quando veio a informação que o Iraque tinha sido invadido, aí você começa uma cobertura muito grande. E é muito difícil, porque você não tem correspondente no Iraque. Você simplesmente tem que fazer uma repercussão com pessoas que estudaram, que sabem a consequência que isso vai ter para as relações internacionais, né? O clima ficou, com certeza, muito mais difícil no mundo a partir daquele momento. O 11 de setembro mudou tudo
E a invasão dos Estados Unidos ao Iraque mostrou que o mundo estava realmente vivendo uma turbulência. E já tinha, claro, a internet, já tinha o satélite, né? Tanto é que lá atrás, ainda na Guerra do Golfo, né, entre 90 e 91, naquele momento, aí foi a guerra ao vivo já pela televisão. Então, em 2013, a gente já tinha informação e já tinha até transmissão ao vivo. Eu me lembro a estátua do Saddam sendo derrubada, né? Isso daí foi transmitido ao vivo, né? Então, já era um momento em que o jornalismo estava sempre ao vivo, né? Não tinha a rede social tão forte como nós temos hoje, né? Mas em 2013 a gente já tinha uma cobertura incessante, uma cobertura ao vivo, também dos portais de internet, né? Então já era uma cobertura massacrante, né? Com a CNN ao vivo, com as outras emissoras ao vivo e o rádio, né? O caso aqui da Jovem Pan na época como rádio, né? Era uma transmissão incessante com os correspondentes internacionais, os que estavam mais próximos, né? Porque para se entrar no Iraque também devia ser muito difícil. O relato dos cidadãos iraquianos que viveram aquela época é bastante comovente, como vemos nas palavras do jovem Basim, da cidade de Mossul. Basim, how was for you the time of American invasion and Daesh and everything that happened in your life? Quando a invasão americana começou em 2003, eu e parte de minha família tivemos que nos mudar de Mossul para Erbil, mais de 100 quilômetros daqui. A situação das pessoas, que já era difícil, se tornou ainda pior, com muitas pessoas perdendo seus empregos, a pobreza aumentando e a violência aparecendo por todos os cantos. Consegui me estabelecer com a minha família por lá por alguns anos, mas a vida nunca mais foi a mesma. Depois tivemos o domínio do Estado Islâmico aqui em Mossul e pessoas próximas de mim morreram nas mãos dos radicais. Hoje vivemos em paz, mas com uma cidade cheia de marcas. Um dos resultados da queda do ditador Saddam Hussein foi o surgimento e crescimento de vários grupos fundamentalistas islâmicos que promoveram uma onda de violência por todo o país. A cidade de Mossul, no norte do Iraque, carrega até hoje as marcas do período em que o Estado Islâmico dominou grande parte do centro histórico, entre 2014 e 2017. Nós estamos aqui agora na cidade de Mossul, a segunda maior cidade do Iraque, com 3,7 milhões de habitantes. Essa foi uma das cidades mais destruídas durante o período em que o Estado Islâmico dominou essa região. Nós temos aqui um exemplo de toda a destruição que foi causada por essa guerra, não só a guerra que eles colocaram sobre os próprios locais que tinham outras crenças, que não seguiam a sua doutrina radical, mas também dos americanos e das forças iraquianas que bombardearam severamente toda essa região, a exemplo da cidade antiga. Isso foi no ano de 2016, 2017. Hoje, em 2023, 20 anos após a invasão americana, nós temos um cenário de completa destruição em algumas partes da cidade que é realmente impressionante. Com a invasão americana, Saddam Hussein foi procurado e capturado em dezembro de 2003. O ex-presidente e ditador iraquiano foi interrogado e levado à prisão em seu país, até seu julgamento, que se iniciou em outubro de 2005. Todo o processo foi concluído com a condenação de Saddam à morte por enforcamento por ter cometido crimes contra a humanidade, o que incluiu o massacre de 148 xiitas em Dujail, em 1982. Saddam Hussein foi executado em 30 de dezembro de 2006.
Com a morte de Saddam Hussein, muitos de seus palácios foram abandonados e hoje servem apenas de memória daquele período histórico. E o jornalismo da Jovem Pan chega com exclusividade em um dos pontos mais emblemáticos dessas mudanças sociais e econômicas que aconteceram no Iraque nos últimos 30 anos. Estamos no antigo palácio de Saddam Hussein, na região da Babilônia, construída pelo ditador iraquiano e que, após a invasão americana em março de 2003, acabou se tornando um edifício abandonado. Hoje, grande parte dos locais visita, deixa sua marca com pichações, leva até mesmo um pedaço desse que virou um símbolo, não só da opressão que era vivida naquele momento, mas também um líder muito forte, um líder mão de ferro, que fazia exatamente o Iraque ter a sua voz escutada nos demais países da região do Oriente Médio. Mas hoje, andando por aqui, vendo aquilo que restou, não há melhor símbolo para mostrar a mudança que acontece e está acontecendo dentro deste país de 40 milhões de pessoas, uma população muito jovem e com várias demandas econômicas que precisarão ser endereçadas pela nova classe de políticos que ainda busca o seu espaço neste país com tantas fissuras étnicas, religiosas e também políticas. Como podemos observar, as pichações por esse átrio central aqui no Palácio do Saddam são um exemplo do pouco apreço que algumas gerações, ou pelo menos as gerações que viveram durante os anos 90, têm pelo ditador Saddam Hussein. Lembrando que teve um período de grande prosperidade no país, liderado por ele como vice-presidente durante os anos 70, também o começo dos anos 80 não foi ruim do aspecto econômico, mas após a invasão iraquiana no Kuwait em 1990, uma série de sanções econômicas e endividamento do governo de Saddam Hussein perante as outras nações do mundo fez com que esse país entrasse em quase um colapso econômico, e onde um edifício dessa magnitude, com tantas pessoas passando necessidade, não fazia nenhum sentido, e exatamente essa geração que nasceu de 92, 93 em diante não lembra com boas memórias aquela época. As análises nas esferas políticas, econômicas e humanitárias são diversas hoje em dia. O professor João nos conta sobre o balanço para o Iraque, 20 anos depois da invasão. A gente pode dizer que o Iraque ainda marca, a geopolítica mundial, primeiramente sedimentando a tentativa, a busca por parte dos Estados Unidos de manter a sua hegemonia global. E isso, acredito que não somente o Iraque, mas também o Afeganistão, a invasão ao Afeganistão, demarcam essa política que os norte-americanos adotaram em 2003 e que adotam desde hoje. É bom lembrar também que, desde então, o combate ao terror está no centro da agenda de segurança dos Estados Unidos até os dias de hoje, o que marca a intervenção e a influência norte-americana não apenas no Oriente Médio, como aconteceu no caso da Síria a partir dos anos 2010, e também do norte africano, até mesmo como no caso da Líbia, mas também no próprio continente sul-africano, na África subsaariana. A presença norte-americana ela se expandiu. Então, o que a gente vê é que, por meio desse argumento da guerra global do terror, no qual a invasão ao Iraque é uma peça fundamental, a gente tem essa tentativa por parte do Estado norte-americano, as elites políticas norte-americanas, de sedimentar, de consolidar a sua hegemonia a nível internacional. E, claro, isso vai gerar reações também por parte de diversos países. Por mais que, em primeiro momento, a reação que outras potências regionais, outras grandes potências tenham tido, não tenha sido tão impactante como a gente tem no dia de hoje, ainda assim, essa política de expansão para o Oriente, como a gente chama, para o Oriente Médio, para a Ásia, isso também tem a ver com a própria rivalidade das grandes potências que a gente vê hoje com relação à China, por exemplo, com relação à própria Rússia, com relação ao Irã. Não é à toa que já nos anos 2000 a gente vai ter a criação da Organização de Cooperação de Xangai, que vai ser uma tentativa de oferecer uma certa
um certo balanceamento, né, uma certa contraposição à política de expansão norte-americana, tendo como principais líderes dessa organização tanto a China quanto a Rússia, envolvendo outros países como Índia, como Paquistão e como o Irã também. Então, a gente vê que acabou que os resultados dessa política de expansão, tanto no Oriente Médio quanto no Oriente de modo geral, né, na periferia de modo geral, isso levou a uma reação também de potências regionais e de hoje países que são grandes potências. No caso americano, a percepção interna e externa sobre o conflito mudou ao longo das últimas 2 décadas. Todo mundo agora sabe que foi uma blague, né? Foi uma invenção. Foi um argumento, um artifício que o presidente Bush, mais o seu sócio nesse instante, né, o Tony Blair, o premier britânico que o acompanhou na aventura, viu que depois era uma blague, era uma mentira. Não havia armas químicas, não havia armas de destruição em massa no Iraque. O Saddam não tinha tecnologia ou não tinha capacidade de fazer aquilo no instante da queda das Torres Gêmeas. Podemos até dizer, talvez também nem tivesse interesse nisso, porque certamente ele seria identificado como um dos atores que haviam apoiado a queda das Torres Gêmeas. Ou seja, o bicho ia pegar pro lado dele, ia ganhar o quê com tal ato? Não é? Então, assim, hoje em dia, me parece que dificilmente alguém vai dizer que não, houve sim armas químicas, que não foram vistas, elas foram escondidas. A própria ONU, né, na pessoa do investigador Blix, tinha falado, olha, não tem e tal, Saddam você pode ser culpado de um monte de coisa, mas não é isso que a gente vai ficar contra ele, não é a situação dele, ele não tem condição de tanto agora, podia ter tido lá atrás e pode ter no futuro, mas hoje não. Mas enfim, para os Estados Unidos de W. Bush e para a Grã-Bretanha de Tony Blair, não era a questão que ia impedi-los de entrar no Iraque, como foi feito. Só que assim, pro W. Bush, apesar do desgaste, apesar da crítica que ele passou a sofrer, ele saiu relativamente bem da Casa Branca, né? O que dificultou muito a política depois do W. Bush foi a crise do subprime, que caiu no colo dele, né, e contribuiu muito até para que o Partido Republicano perdesse para o Obama. Sem uma figura central e com anos de guerra em sua história recente, a política atual no Iraque é incerta. Do que seria um Estado quase falido, né, a gente pode dizer. Por mais que a pacificação norte-americana, né, as forças de pacificação norte-americana tenham buscado reverter essa situação, isso não se deu na prática. Então, as Forças Armadas iraquianas continuam tendo um estado relativamente precário, continuam ainda carecendo tanto de materiais quanto de treinamento suficiente para poder oferecer uma unidade nacional básica. Além disso, a gente teve uma própria desestabilização do sistema político, que ainda hoje não tem essas bases democráticas. E, claro, a própria a segmentação da sociedade, com base em diferentes setores religiosos, diferentes etnias, também isso leva a uma dificuldade adicional. Então, eu diria que hoje é uma tarefa ainda mais difícil, ou pelo menos tão difícil quanto aos 20 anos atrás, né? Há quase 20 anos. Então, acredito que é necessário um esforço não de ocupação militar, mas uma tentativa de cooperação também com o Iraque, a fim de que o povo iraquiano possa ter a soberania do território e também possa estabelecer um regime que represente minimamente a população e, claro, não venha realizar chacinas ou qualquer tipo de atentado contra a humanidade, como no caso do governo do Saddam Hussein. Para
Para os Estados Unidos e o Oriente Médio, os principais atores desse jogo geopolítico, o cenário em 2023 é bem diferente daquele observado em 2003. A guerra do Iraque, ela também, vamos dizer assim, respingou. Ela também teve um efeito colateral na sociedade americana, por causa de dois assuntos. A guerra do Iraque, ela bagunçou a doutrina militar americana. Ela contribuiu para que os Estados Unidos perdessem o foco, se tratando dos reais interesses americanos no planeta, né? Outra coisa, a guerra do Iraque, ela também contribuiu, embora indiretamente, para a desconfiança da política americana. A desconfiança segundo a qual você é culpada até que diz o contrário, até que prove o contrário. Ou seja, contrariando até então, que era a tradição americana, segundo o qual todo mundo é certo, todo mundo é correto, até que o prove do contrário. Depois da guerra do Iraque, deu essa chamusca, deu esse pecado na política americana. Dessas transformações na política internacional, de modo geral, na dinâmica entre as grandes potências, né? Até hoje a invasão do Iraque ela tem também um resultado bem importante. Primeiro, para a própria dinâmica regional. Como eu falei anteriormente, havia já na década de 60, 70 e também nos anos 80, uma dinâmica de competição entre potências regionais no Oriente Médio. E com a invasão iraquiana, a gente pode dizer que isso se acirrou ainda mais, né? Uma competição entre a Turquia, entre o Irã e a Arábia Saudita, principalmente esses três atores, que vão contar com a participação também, e agora, de maneira até mais incisiva, de potências extra-regionais, que direta ou indiretamente vão estar vinculados com esse conflito. Lembrando que, por exemplo, no caso da Síria, né, no conflito da Síria, que talvez tenha sido um dos mais relevantes geopoliticamente falando, houve não apenas um envolvimento da aliança proposta pelos Estados Unidos com países europeus, também com países da OTAN, mas também houve uma participação, ainda que por procuração, da Rússia e da China. Da China, mais economicamente falando, existe um certo apoio político aos países, mas em termos de militares, a gente pode também ver uma participação muito mais decisiva da Rússia. Então, essa invasão do Iraque também levou a uma maior possibilidade de não apenas acirramento das potências regionais, mas da competição entre elas, mas também uma maior presença de outras grandes potências na região, né? Então, o que a gente acaba vendo um efeito talvez até inesperado nas elites políticas, né, nos tomadores de decisão dos Estados Unidos. E também lembrando que isso acabou reformulando a política de segurança a nível global. Afinal de contas, a doutrina contra-insurgente norte-americana continua sendo muito significativa hoje na relação que se tem com os países periféricos, sobretudo do Oriente Médio. O jornalista Tiago Berage também traça paralelos com os dias atuais, onde o mundo também vive uma guerra. A gente vive hoje uma guerra, né, que deixa muita instabilidade, provoca um caos econômico muito grande, né? Claro que o efeito na Europa é muito maior do que o efeito naquela região, né? Só que lá tem o petróleo também, lá tem outras consequências econômicas que o mundo inteiro sente, né? Então, quando você tem uma guerra, né, e bem ou mal, você pode criticar o regime do Iraque ou de qualquer país, mas a soberania de um país foi atingida, né? E claro que muitas vezes a comunidade internacional não faz essa crítica, porque muitas vezes a avaliação é de que seria necessário fazer isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante dizer isso, que isso aumenta a violência do mundo, aumenta a instabilidade e coloca povos que são civis, pessoas que não têm nada a ver com isso, são pessoas que correm risco.
Se nós fizermos uma pequena análise de quem foi o vencedor da guerra do Iraque, não foi nem os Estados Unidos, que ficaram muito fragilizados em sua posição de líderes do mundo democrático, até porque sua invasão no Iraque foi amplamente condenada, tanto na época em que aconteceu como nos anos seguintes, principalmente agora em que temos a guerra da Ucrânia na Rússia. Muitos traçam paralelos, ao mesmo tempo que o Iraque se transformou em um país com economia fragilizada e muito suscetível à vontade de todos os seus vizinhos poderosos, principalmente a Arábia Saudita e o Irã. Aquilo que vemos é que depois de 2 décadas, muito provavelmente todas aquelas análises feitas em 2003 não se sustentaram e podem ainda sofrer mudanças, considerando que a história ainda acontece neste país. Visitar uma nação com recentes marcas de guerra e instabilidade política e militar ainda existentes foi algo desafiador. Andar pela capital Bagdá, as ruínas históricas da Babilônia e as ruínas recentes de Mossul nos mostra que a cultura iraquiana é realmente complexa. Conversar com os locais, as verdadeiras testemunhas históricas daquele momento, serviu para tornar essa reportagem ainda mais próxima da realidade daqueles que muitas vezes, para nós no Brasil, não têm nomes, vozes ou rostos. Que os próximos 20 anos do Iraque sejam diferentes dos 20 últimos. O documento Jovem Pan fica por aqui, mas no canal do YouTube você pode rever esse programa e os outros também. Aqui a gente traz a verdade dos fatos. Até o nosso próximo encontro. Realização Jovem Pan News.